Nós estamos então no livro de Hebreus, capítulo 3, vamos para o verso 3. Diz assim: Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então nós vemos que o escritor está referindo-se a considerações no livro de Hebreus, e aqui ele está falando a respeito entre Jesus e Moisés, né? Jesus é tido por digno tanto de maior glória do que Moisés. Nós sabemos que, de acordo com o ofício da pessoa, é a glória do seu trabalho, né? Nós sabemos que Deus reparte a glória dele de acordo com o ofício, o trabalho que ele estabelece a cada um de nós, né? Conforme o nosso trabalho é a glória que Deus deseja resplandecer e estabelecer entre nós para a glória do seu próprio nome. E nós vemos então que Moisés, ele teve uma obra especial, ele foi uma pessoa escolhida por Deus, ele teve uma glória do seu trabalho. Houve uma honra em respeito ao trabalho de Moisés, ao ofício de Moisés. Ele cooperou e Deus considera esta cooperação que Moisés realizou quanto ao plano completo de restauração, de salvação do ser humano, né? Nós vemos que a própria Escritura, ela declara isso. Então, Deus considera a Moisés. Existe uma glória a respeito desse serviço, desse ofício que Moisés adquiriu. Nós vemos aqui, no verso 3, o Espírito Santo nos dizendo que Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Ou seja, a glória de Jesus, ela é maior do que a glória de Moisés. Por que ela é maior? Porque ela é medida de acordo com a essência realmente que Jesus é. Ela é medida de acordo com a essência do sacrifício, da qualidade do trabalhar que Jesus operou entre os seus escolhidos e operou aos próprios olhos de Deus. Porque Deus que estabelece os serviços sobre a terra, Deus que estabelece o trabalhar de cada um que foi escolhido por Ele, Deus entende qual a profundidade, Deus entende qual a qualidade em essência daquele tipo de ofício. Deus entende qual é a profundidade daquele tipo de obra, né? Nós podemos analisar de uma forma, nós podemos ter uma visão conforme nós achamos melhor, mais respeitável. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, quando Ele realiza uma obra, Ele entende com os olhos dele a profundidade, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus é conhecedor de todo o processo de existência na terra. Então diz aqui que Jesus é tido por maior glória do que Moisés. Por quê? Porque Jesus restabeleceu uma obra sobre o ser humano mais do que o que Moisés realizou. Jesus chegou mais próximo do ser humano do que o que Moisés cooperou no plano divino de Deus, né? Então ele é tido por digno de tanto maior glória. Por quê? Aí o verso, podemos perguntar por que Jesus é colocado como que o centro de todas as coisas. Por que Jesus é estabelecido como o referencial, como se fosse o preferencial de Deus em tudo? Por quê, né? Digamos que Jesus poderia ser caracterizado ali como o preferidinho de Deus. Por quê? E nós vemos então que o verso 3, ele tem uma resposta do porquê que Deus estabelece a Jesus. Diz aqui, parte B do verso 3, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então veja, aqui nos responde a respeito da obra do Pai. Nós vemos nas Escrituras inúmeras pessoas escolhidas por Deus, homens e mulheres de Deus, que realizaram coisas
maravilhosas, contribuindo para a edificação da casa de Deus. Qual é essa casa? Nós, que somos escolhidos, o povo escolhido de Deus, o povo chamado por Deus. Então, todos eles estão edificando a casa, estão auxiliando na casa. Mas existe uma maior honra àquele a quem criou toda a estrutura da casa. Existe uma maior honra para quem é a raiz de toda a casa, quem é realmente a essência de toda a casa. Ou seja, nós particularmente somos, cada um por Deus, a casa de Deus. E existe essa maior honra, porque Deus nos edificou. Jesus, ele antes de vir ao mundo, ele havia nos edificado já. Que coisa bonita. Então a honra de Jesus, ela é maior, porque Jesus, ele não veio apenas para conservar aquilo que já era existente. Não, Jesus, ele construiu o que é existente. Jesus construiu. Então a palavra nos diz que a honra entre Jesus e a honra de Moisés, ela se estabelece porque Moisés, ele veio auxiliar na manutenção. Moisés veio estabelecer a manutenção do conhecimento entre o Pai e entre o ser humano. Nós sabemos que a palavra nos diz que antes de Moisés já haviam pessoas que criam em Deus, que se comunicavam com Deus. Então Moisés veio dar continuidade a essa comunhão. Moisés veio estabelecer algumas coisas que Deus achou necessário transferir para o homem. Agora nós vemos que Jesus, ele é aquele que edificou. Jesus é aquele que foi a base, antes mesmo da existência de todas as coisas. Né? Muito bem. Então que nós possamos nesse dia observar que nós temos a própria essência de Jesus ao nosso dispor. Nós temos alguém, autor, que fala conosco, que trata conosco a cada dia, que nos ajuda, que nos anima, que instrui a nossa vida para o melhor, porque Ele é o melhor. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, um ótimo dia e até amanhã, na graça, na misericórdia e bondade do Senhor.